boa, estou de volta. Esse aqui é o canal O que a Bíblia Ensina com Carlos Fernando. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre salvação. O que a Bíblia ensina sobre salvação, tá? Então aqui, este vídeo, ele vai ser num formato de aula. Eu tenho uns slides aqui para passar, que estão aqui no meu notebook. Eu vou entrar numa outra tela aqui e a gente vai estar vendo slide a slide algumas coisas que a Bíblia diz a respeito de salvação. Então o nosso objetivo aqui é entender o significado da salvação para todas as áreas da nossa vida. Deus, ele tem esse desejo para nós, para nossas vidas, de que nós entendamos isso. O meu objetivo é que você entenda e ao final eu vou te fazer dois convites que são muito especiais. E desde já eu quero te pedir para você curtir esse vídeo. Se você não está inscrito no meu canal, você já está em débito, então você se inscreve, é gratuito, você não vai pagar nada. E também, se você foi relevante essa mensagem, esse vídeo, esse tema para você, compartilha com outras pessoas, que certamente tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisam participar dessa aula, assistir essa aula, e vai ser muito importante para a vida delas. Você pode ser um instrumento para abençoar muitas vidas, com certeza, ok? Então, vamos passar para os slides? Beleza, vamos lá. Então, começando aqui, o slide inicial, o que a Bíblia ensina sobre salvação. Muito importante. E a cada vídeo desse aqui, a cada estudo, a cada aula dessa, nós teremos aqui um texto bíblico central. E o texto bíblico da aula de hoje, que é sobre salvação, não poderia deixar de ser outro, que inclusive ele é conhecido como o texto central da Bíblia, que é o do Evangelho de João, do capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui você pode ver que depois do versículo, da designação do versículo, está escrito ARA 1995. É a versão da Bíblia que eu utilizo, Almeida Revista e Atualizada, de 1995. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o nosso estudo está baseado nesse texto, nesses dois versículos, só que durante a aula nós veremos outros versículos, estarão todos aqui na tela, nos slides, a gente vai ler juntos. E claro, não deixe depois de conferir na sua Bíblia, pode estar numa tradução diferente, numa versão diferente, mas enfim, a mensagem é a mesma, ok? E hoje nós estaremos respondendo essas três perguntas com essa aula. O que é a salvação? Quem precisa ser salvo? E quem salva? Olha só, o que é a salvação? Quem precisa ser salvo? E quem salva? Ok? Muito bem. Como uma introdução, eu também tenho outras perguntas que a gente vai estar respondendo aqui no decorrer da aula. Qual o significado da salvação? Do que somos salvos? Para que nós somos salvos? E o que acontece quando somos salvos? Isso é muito interessante, né? Saindo um pouco do slide e vindo um pouco aqui falando olho no olho com você. Esse estudo tem o objetivo, eu falei lá no início, o objetivo de ensinar o significado bíblico da salvação. Por isso que nós veremos aqui diversos textos da Bíblia. Isso não vai ser uma coisa da minha cabeça ou que alguém ensinou aqui, ali, acolá, não. Nós veremos tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Tudo não, melhor dizendo.
alguma coisa que está escrito na Bíblia acerca da salvação. E isso aqui foi o que eu aprendi ao longo do tempo, o que eu estudei, o que me ensinaram. E aqui eu quero passar de uma maneira muito simples, sem termos teológicos complexos. Eu quero passar de uma maneira muito simples para que você entenda o que a Bíblia diz a respeito deste tema. Mas também nós veremos em aulas subsequentes outros temas também e que serão poderosos, e com certeza a sua vida nunca mais será a mesma ao deixar a palavra de Deus entrar na sua vida, tá? E outra coisa que eu quero mostrar aqui, mais especificamente neste estudo sobre a salvação, é desmistificar o ensino universalista. Carlos, você falou que não é palavra difícil. Não, não é palavra difícil. Então há um ensino universalista de que todos serão salvos. Eu já ouvi isso de gente conhecida na internet, nas redes sociais, gente que ensinava a palavra e falou assim: não, Deus é amor. Ele ama tanto que ele não vai deixar ninguém se perder. Opa! É mentira. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz algo e nós vamos ver aqui. E também a salvação, ela alcança todas as áreas da nossa vida. E a gente vai ver isso aqui também, ok? Vamos para os slides de novo? Certo, voltando aqui para os slides. Nosso objetivo, como eu falei. Agora, a primeira pergunta que nós estaremos respondendo aqui: o que é a salvação? Olha só. E a palavra que a gente vai estar vendo aqui, falando um pouco sobre ela nesse estudo, é essa, sozo. É uma palavra grega, tá? E quando a gente olha lá esse texto central, né, de João 3, 16 e 17, nós vemos que sozo está contido nesse versículo aqui, nestes versículos. Olha, no versículo 17, mais especificamente, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, mas para que o mundo fosse salvo. Essa expressão salvo, que é um verbo, é a palavra sozo, é um verbo. Então, sozo é a ação de Deus na direção do homem para salvá-lo. E sozo tem alguns significados, né? Toda expressão grega tem significados que trazem a tradução para o português. E sozo tem o significado de manter seguro, resgatar de perigo, restaurar a saúde, libertar das penas do juízo, salvar. Também de sozo surge a palavra sotério, que também é no grego, que significa mais especificamente salvação. É salvação, libertação, cura, redenção, remédio. Sotério dá origem à palavra soteriologia, que é a doutrina bíblica da salvação, que é estudada na teologia, né? Voltemos para sozo. Sozo é um verbo. Verbo significa ação, né? A gente já vê lá no início do Evangelho de João. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, a palavra, Jesus era a palavra em ação. Sozo é uma ação de Deus na direção do homem. Para o quê? Arrancá-lo do império das trevas, arrancá-lo das garras de Satanás e trazê-lo para o reino de Deus, para transportá-lo para junto de si, de Deus, para que assim o homem viva eternamente. Aí a gente vê isso aqui no primeiro texto, aliás, no segundo texto que eu quero compartilhar contigo, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado, no qual temos a redenção,
a remissão dos pecados. Deus nos libertou do império das trevas. Quem fez isso? Né? Essa é uma ação, Soso. Esse quem fez isso é depois. Mas essa ação que ele nos libertou é Soso. Essa ação, Soso, nos libertou do império das trevas, nos levou, nos transportou para junto de si, para que assim vivamos eternamente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Outra coisa, Soso. Soso, aqui trabalhando um pouco mais nessa expressão soso, é uma ação espiritual da parte de Deus na vida do homem, na minha vida, na sua vida. É uma ação de Deus na vida do homem. Então, saindo do slide, o homem precisa entender essa necessidade, a necessidade de salvação. Olha, todos nós temos necessidades nas nossas vidas. E aqui eu já quero desmistificar, como eu falei antes, o ensino universalista, né? De que todos serão salvos. Não. Por quê? Sozo é uma ação espiritual de Deus na vida do homem, na direção do homem. Mas esse homem, como um dia eu fiz, o homem precisa entender isso para a sua vida e precisa crer nisso e responder a isso. Então, se a salvação ela fosse universalista, ninguém precisaria entender nada. Seríamos salvos. Viva do jeito que você quiser. E eu vou aqui usar uma expressão que um dia minha filha estava falando: pai, você teve uma época que falava direto sobre isso. Olha, siga o seu coração e tá tudo bem. Faça o que der na sua cabeça. Viva como você quiser. Viva como o diabo gosta. E você será salvo no fim. Não, não é isso. Sozo, ação espiritual da parte de Deus na vida do homem. O homem, quando eu digo o homem, não é o homem, a mulher, o jovem, a criança, os idosos, tá? É a humanidade, é o termo genérico. A humanidade precisa entender essa necessidade de salvação e abrir o coração para crer na obra de Cristo na cruz do Calvário. E crer que ao terceiro dia ele ressuscitou e foi para o Pai. E um dia virá para levar todos aqueles que creem. Olha só, isso nós precisamos entender e receber pela fé. Não é pelo sentimento, é pela fé, é crer. E isso Deus ele faz por amor ao homem, ok? A gente viu isso em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é nascido de dentro, nascido de Deus. Então Deus amou o mundo. O mundo merecia, a humanidade merecia, merece, não merece. Mas Deus amou. Ele fez isso por amor e não porque o homem merece ser salvo. E detalhe, nenhum ser humano merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo, porque o pecado me condenou à escravidão nas garras do diabo. O pecado nos condenou a você à escravidão nas garras do diabo. Mas Jesus, ele veio pagar essa dívida. E a gente vai ver versículo que fala sobre isso aqui. Jesus veio pagar essa dívida, nos salvando da condenação eterna por causa do pecado e nos libertando das garras do diabo, que é o nosso inimigo. Vamos para os slides? Próximo texto, Efésios 2, de 1 a 10. Eu não vou ler todos os versículos, porque senão vai estender mais essa aula aqui. Mas eu quero falar sobre alguns versículos. 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, Deus nos deu vida. E o verso 8, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, é presente de Deus.
pela graça, e isso é maravilhoso demais, é pela graça de Deus. Nós não merecemos. Outro texto, voltamos para Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Vou ler uma parte dele. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e despojando os principados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha só, Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Então, havia uma nota promissória, uma escritura, um testamento, um escrito de dívida nas mãos do diabo, que constava ali a nossa vida. E Jesus, ele pegou aquilo com o seu sangue, o sacrifício na cruz do Calvário, e ele rasgou, não vou rasgar que eu estou usando. E ele rasgou isso, cancelou esse escrito de dívida com o sacrifício dele. E na cruz ele triunfou sobre os principados e potestades, sobre o reino das trevas. Ele triunfou sobre eles. E glória a Deus por isso. Mas olha só, voltando para cá. O pecado original de Adão e Eva, o original é que foi o primeiro, de Adão e Eva, ele trouxe morte sobre toda a humanidade. Mas Cristo veio restaurar a vida de todo aquele que nele crê, a sua posição original diante de Deus, a posição que Adão e Eva desfrutavam antes do pecado. E a gente vai ver aqui uma tabela que eu vou mostrar assim, algumas coisas, algumas, não são todas, que falam acerca disso. Mas eu quero ver mais um versículo aqui e a gente vai no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 22. E eu te aconselho que depois você leia, volte nos versículos, leia tudo, aqueles versículos que eu deixei de ler, que eu citei um ou outro, leia todo o texto, por favor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como assim, Carlos? Deixa eu explicar aqui um pouco. Por um homem veio a morte, Adão, chamado na Bíblia de primeiro Adão. E todos morrem. A partir do pecado de Adão, veio morte sobre toda a humanidade, toda a consequência. A gente vai ver na tabela aqui. Mas também a Bíblia diz que assim também todos serão vivificados em Cristo. Um outro texto, acho que de 1 Coríntios 15, chama Jesus de o segundo Adão. E aquele que nele crê é vivificado. Então, a partir de crer em Cristo, a nossa vida muda. Nós passamos da morte para a vida. Fomos achados por Ele nos nossos delitos e pecados e passamos da morte para a vida. O sozo de Deus, a ação de Deus, vem trazer a solução de Deus para cada tipo de morte que está agindo em nossas vidas por causa do pecado. Vamos ver a tabela agora, ok? Olha só, olha a nossa tabelinha aí. Vou falar sobre 3 tipos de morte, tá? Aquilo que o pecado original gerou e no contraponto é o que Jesus gera. Então, a primeira, o pecado original gerou a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a separação da comunhão com Deus, onde o homem já não pode mais estar face a face diante dele e nem ter um relacionamento com ele como pai e filho. Adão tinha esse relacionamento. Na viração do dia, Gênesis 3:8, eu acho. Na viração do dia, Deus ia visitar Adão no jardim e com ele tinha comunhão, compartilhavam das coisas. A Bíblia não fala do que, mas havia comunhão, face a face diante dele. E isso com o pecado trouxe morte espiritual. Morte, o significado bíblico de morte é separação. E a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Antes estavam assim, agora estão assim.
a barreira de separação criada pela morte. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus gera comunhão espiritual. Então, a salvação em Cristo restaura o homem à comunhão, providenciando a possibilidade do relacionamento com Ele, com Deus, através do Espírito Santo que está dentro dele. Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, somos vivificados. Na próxima aula a gente vai falar a respeito disso, assim, mais especificamente. Então, aqui é só por cima. Mas aqui, Jesus gera comunhão espiritual. Antes estávamos assim e voltamos a isso com Deus. E isso é maravilhoso demais. Próximo tipo de morte. O pecado original gerou morte eterna. Então, antes o homem vivia eternamente com Deus, mas o seu fim passou a ser a condenação eterna devido ao pecado habitar em si. O homem já não viveria eternamente com Deus, mas ele, por causa do pecado, ele seria condenado a uma eternidade longe de Deus, sem Deus. E Jesus gera o quê? Gera a vida eterna. Então a salvação é o meio pelo qual recebemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Romanos 6:23, leia lá depois. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa vida eterna está disponível para todos, mas nem todos querem. Infeliz realidade da humanidade. Só quem quer e crê é o que recebe, ok? Quem quer e crê é o que recebe a vida eterna em Cristo. O pecado original gerou morte física. Então o homem passou a ter uma vida limitada, sendo assolado pela ação do tempo, a velhice e a morte, e por doenças. Olha só, a morte eterna diz respeito à eternidade. O homem passaria a eternidade longe de Deus. Mas o homem também ele não morria, ele ia viver eternamente e eternamente com Deus. Mas a morte física é isso aqui, o nosso corpo perecer, por isso que a gente envelhece e fica doente. Mas Jesus gera o toque de Deus no nosso corpo. Então nós temos livre acesso ao Pai para provarmos a libertação, a cura e os milagres de Deus em nossas vidas. E também sermos usados pelo Espírito Santo para que outros sejam tocados pelo poder de Deus. A gente não vai morrer? Vamos. Fisicamente a gente vai morrer, porque o pecado habita na nossa carne. Mas nós podemos ser libertos, podemos ser curados de enfermidades, podemos ser restaurados, ainda que envelhecemos. Nós podemos ser cuidados pelo Senhor, pelo seu toque na nossa vida. Olha, eu fiz essa tabela, esses três tipos, esses três contrapontos, mas existem muito mais outras consequências do pecado original. Só que eu não quero me alongar aqui naquilo que nós estamos conversando aqui. Passando para o próximo ponto, voltando para o slide aqui, quem precisa ser salvo? E acho que eu falei antes a respeito disso, e sempre num ponto ou no outro eu vou estar falando sobre coisas de trás e da frente. Enfim, toda a humanidade precisa ser salva. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo idoso. Agora, a respeito de criança, toda criança com consciência de pecado. Por exemplo, recém-nascido não tem consciência, não sabe de nada. Então, não precisa ser salvo, porque ele já é salvo. Jesus mesmo disse que dos tais é o reino de Deus. Agora, a partir do momento que a criança chega numa idade que ela tem consciência do bem e do mal, consciência do certo e do errado, do pecado, ela precisa de salvação e receber a Jesus na sua vida. Então, todos precisam crer em Jesus Cristo e recebê-los em suas vidas como seu Senhor e Salvador, para serem salvos da condenação eterna e assim receberem a vida eterna pela graça de Deus. Olha só, graça de Deus é uma coisa que você
precisa entender, porque é pela graça. A gente viu Efésios 2, fala sobre isso, pela graça sois salvos. E o que é graça? Não é graça. Graça, a Bíblia traz como um significado de favor de Deus, voltando aqui para o slide, favor imerecido, ou seja, a salvação é um favor de Deus que nós não merecemos, mas relembrando que nós precisamos crer, nós precisamos querer essa salvação, essa graça de Deus, esse amor, esse sozo, essa ação espiritual da parte de Deus na nossa vida. Volta para cá. João 3, 16 e 17. Graça de Deus, ok? Nenhum ser humano, por melhor que seja, merece. Por quê? Porque todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23. De novo para o slide. 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão estava diante da glória de Deus, estava ali, face a face. Pecou e foi destituído, foi separado, perdeu, afastado da glória de Deus. Mas a graça nos faz estar diante dele por Cristo Jesus. Volta para cá. Bom, pelo fato de sermos pecadores, a Bíblia afirma que o que nós merecemos é a morte em todos os sentidos. Vimos, né, na tabela comparativa. E eu já falei sobre esse versículo, mas eu quero mostrar aqui esse versículo. Slide de novo. Vamos lá. Romanos 6:23. Olha aí. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Nós trabalhamos um mês inteiro para receber uma recompensa. É o resultado do nosso trabalho. É o salário. Então, o resultado da nossa vida em pecado, a nossa vida sem Jesus, é a morte. Mas o presente, a dádiva, gratuito, nós não pagamos nada. Jesus pagou. O que nós precisamos é crer e receber. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pulando para cá. Então, o presente de Deus é a vida eterna através de Cristo, pois Deus nos ama e nos quer perto dele. O amor de Deus é incomparável. Nós não merecemos esse amor, mas ele nos ama. É incondicional. Ele nos ama, nos quer junto dele, mas nós também precisamos querer o mesmo. Eu preciso frisar isso. Ele nos ama, mas nós precisamos querer o mesmo. Precisamos. Outro ponto. O terceiro e último ponto. Quem salva? Olha só, quem salva? Muito bem. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5, nos diz quem salva. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Abrindo um parênteses aqui. Antes desse versículo 3, o texto, Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, sobre algumas coisas. E aí ele chega nessa questão aqui a respeito de Jesus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem salva? Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Olha, nós estamos aqui, Deus está aqui, e Jesus é o mediador, Jesus é a ponte de ligação, ele que nos fez, nos dá livre acesso a Deus. É ele, não existe outro mediador. Paulo foi uma bênção, Timóteo, João, Mateus, Marcos, André, poxa, Pedro, Maria, José, mas nenhum deles são mediadores. A Bíblia nos diz que o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, ele é o único mediador. E volta para cá.
com o seu sangue, foi ele, com o seu sangue pagou o preço que era requerido. Ele com o seu sangue, ele entregou a vida na cruz, o sangue foi derramado e ele pagou o preço. E ele foi o único que ressuscitou para viver eternamente. Ele o único, foi o primeiro, foi o único, mas foi o primeiro, porque isso a gente vai ver em outros estudos, né? E olha, antes de Cristo entrar na vida de uma pessoa, a pessoa é escrava do diabo. Eu falei antes sobre isso, eu falo, repito, e eu vou repetir para que você entenda essas coisas. Mas quando Cristo entra na vida da pessoa, ele liberta essa pessoa. Por quê? Ele compra ela, rasga o escrito de dívida, cancela o testamento, cancela a nota promissória que estava nas mãos do diabo, porque ele compra com aquele sangue que foi derramado para a eternidade, o sangue puro. Por quê? Porque lá na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. E quando nós cremos em Cristo, em Jesus Cristo, os nossos pecados, eles são perdoados. A nossa vida passa a ser de Deus. Passamos da morte para a vida. Somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Olha, isso fez dele apto a ser o nosso Salvador. E eu repito isso aqui mais uma vez. O único mediador é Jesus. A palavra nos mostra isso. Ok. Conclusão. Vamos para cá agora. Conclusão. Tenho dois convites para te fazer. E nessa conclusão aqui eu quero fazer uma aplicação prática dessa aula. Não é só aqui, blá, 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 blá. Não, só eu falar. Existe uma ação da tua parte, ok? Que é a aplicação prática dessa aula aqui. E eu te pergunto, você é salvo? E aqui eu incluo homens e mulheres, tá? Salvo, salva, tá? Genérico, português de verdade. Você já recebeu a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Se você recebeu, glória a Deus. Se você recebeu e está afastado de Jesus, olha, eu estou falando afastado de Jesus, não da igreja, mas a igreja será uma consequência, e a gente vai fazer um estudo sobre a igreja. Mas se você está afastado de Jesus, eu quero te dizer que hoje é a oportunidade de você se voltar para Ele. Ele está de braços abertos. Desde a cruz, ele continua de braços abertos. E se você não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero te fazer esse convite agora, para você receber a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. E eu falei que no início meu objetivo era te ensinar o significado bíblico da salvação. O conhecimento você tem agora. E agora o que você precisa? Se você creu em Cristo, você entendeu o que Jesus fez pela tua vida, você creu na obra dele pela tua vida, então agora você precisa confessar isso com os teus lábios, ok? O texto de Romanos, capítulo 10, de 9 a 11, lá o apóstolo Paulo fala que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração em Cristo, nós somos salvos. Então, para isso, eu escrevi uma simples oração que eu vou fazer aqui, que é a oração, eu peço que você esteja repetindo, se você quer receber a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, que você repita essa oração e que você estará confessando que está recebendo Ele na tua vida. Vamos lá. É uma oração simples. Senhor Jesus. E aí, cada parte que eu falar e parar, você repete, tá ok? Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, pois creio na obra que o Senhor fez por mim, ao entregar a sua vida na cruz, levando sobre si
todos os meus pecados e pelo Senhor ressuscitar, me dando a garantia da vida eterna, junto ao Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque a partir de agora, o Espírito Santo de Deus habita em mim, fazendo com que eu seja uma nova criatura em Cristo e um filho de Deus. Amém. Você creu em Cristo? Você confessou Ele nesse momento, fazendo essa oração? Então eu quero te dar os parabéns, eu quero glorificar a Deus, porque agora você está salvo, está salva. Você é um filho, você é uma filha de Deus, você foi resgatado, você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho amado. Você é amado, você é amada. Amém? Glória a Deus nas alturas. Isso é muito maravilhoso. Então, se você entendeu, se você creu, se você fez essa oração, coloca nos comentários ali, eu recebi a Jesus na minha vida. Poxa, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar ali no seu comentário que fez essa oração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Tá ok? Agora eu tenho outro convite. Olha, importantíssimo para mim, e não apenas para mim, mas para outras pessoas. Dê o like, olha, e importantíssimo para quê? Para que a plataforma entenda que essa mensagem, essa aula é relevante e espalhe para mais pessoas. Outra coisa, comentar, como eu falei antes, né? Também compartilhar. Assim como você, outras pessoas precisam ouvir essa mensagem e receber a Jesus nas suas vidas. Então compartilhe aí com teus grupos de WhatsApp, senta o dedo aí no WhatsApp para compartilhar para o maior número de pessoas. Se você também não é inscrito nesse canal, eu quero te dizer, se inscreva. Aqui você terá mensagens tremendas da palavra de Deus. Aqui você vai ouvir sobre coisas que a Bíblia ensina. E também aperte os sininhos lá para todas as notificações. Isso vai ser muito importante para que sempre que sair um vídeo novo, você seja notificado desse vídeo. Voltando para cá. Bom, finalizamos essa aula, eu estou muito feliz por isso, porque eu passei um bom tempo sem gravar, sem lançar vídeos novos aqui no canal, e eu espero que essa mensagem, essa aula, ela tenha sido impactante na sua vida, independente se você já recebeu ou não havia recebido a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. E olha, o muito importante, compartilha, porque assim a gente vai estar semeando a palavra de Deus, o evangelho para muito mais pessoas, lugares onde eu e você certamente não iremos, mas a mensagem vai, e a mensagem, ela é que é poderosa, nós não somos. A mensagem é poderosa e o Espírito Santo vai agir através da mensagem, tocando nos corações, salvando vidas, fazendo elas entenderem a necessidade que elas têm de terem a Jesus como seu Senhor e Salvador, tá ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.